Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história profundamente tocante que nos fará refletir sobre as complexas ligações entre o coração, a mente e o destino. É uma jornada que explora como as primeiras perdas podem moldar toda a nossa existência. Uma ideia que o grande psiquiatra Carl Jung investigou a fundo. Imaginem uma menina chamada Clara. Para ela, o pai não era apenas um pai, era o seu sol, o centro do seu universo. Ele era o herói que a ensinava a andar de bicicleta, que contava as melhores histórias antes de dormir e cujo abraço era o lugar mais seguro do mundo. O amor dela por ele era absoluto, puro e definia quem ela era. Mas um dia, de forma súbita e brutal, o sol de Clara apagou-se. O seu pai, aquele pilar de força, sofreu um infarto fulminante e partiu. Para uma criança, a morte já é um conceito devastador, mas quando se trata da figura central da sua vida, o impacto é imensurável. Aquele evento não foi apenas uma perda, foi uma fratura na sua alma, uma ferida profunda que, segundo as teorias de Jung, se instalaria no seu inconsciente, silenciosa, mas sempre presente. Os anos passaram, Clara cresceu, tornou-se uma mulher inteligente e gentil, mas carregava consigo uma melancolia que nem ela mesma compreendia totalmente. Era como uma sombra que a seguia, um eco daquela dor infantil. Ela ansiava por recriar a segurança e o amor que tinha perdido. E acreditou ter encontrado isso quando se apaixonou por Marcos. Marcos era um homem bom, carinhoso e de muitas maneiras lembrava-lhe o pai. O casamento parecia um novo amanhecer. Clara sentiu que finalmente estava a curar aquela ferida antiga, a preencher o vazio deixado anos atrás. Eles construíram uma vida juntos, cheia de sonhos e planos para o futuro. Mas o destino, ou talvez o eco daquele padrão trágico, tinha outros planos. Um dia, tal como o seu pai, Marcos sofreu um infarto e morreu. A dor de Clara foi avassaladora, uma repetição cruel do seu pior pesadelo. Era como se a história estivesse presa num ciclo, a reescrever-se com novas personagens, mas com o mesmo final trágico. A ferida na sua alma, que ela pensava estar a cicatrizar, foi reaberta de forma violenta. Como isso podia acontecer duas vezes? Era uma coincidência terrível ou algo mais profundo? Do ponto de vista junguiano, podemos pensar que o inconsciente de Clara, marcado pela perda original, a levou a procurar, sem saber, uma dinâmica familiar que lhe era conhecida. Talvez de forma não consciente, ela se sentisse atraída por homens que, de alguma forma, ecoavam a vulnerabilidade que levou à sua primeira grande dor. Jung chamaria isso de complexo, um padrão de emoções e comportamentos que se forma em torno de uma experiência arquetípica, neste caso, a perda da figura paterna. O nosso inconsciente não distingue o bom do mal. Ele apenas procura repetir o que conhece. Anos mais tarde, depois de um longo e doloroso luto, Clara permitiu-se amar novamente. Conheceu Daniel. Ele era diferente de Marcos, mais sereno, mais calmo. Parecia que desta vez o ciclo seria quebrado. Ela casou-se pela segunda vez, com um misto de esperança e um medo profundo que se escondia sob a superfície.
Ela tentava ser feliz, vivia cada dia com intensidade, mas a ansiedade nunca a abandonava por completo. E então, o impensável aconteceu pela terceira vez. Daniel, que sempre parecera saudável, começou a ter problemas cardíacos. A angústia de Clara era palpável. Era como assistir a um filme de terror, do qual ela era a protagonista e já conhecia o final. Apesar de todos os esforços médicos, Daniel também faleceu devido a complicações no coração. Neste ponto, a realidade de Clara desmoronou completamente. Não era mais sobre coincidência. Para ela, era uma maldição. Ela era portadora da desgraça, o elo comum em 3 tragédias idênticas. A ferida inicial já não era uma ferida, era um abismo que a consumiu por inteiro. A dor transformou-se em desespero. E, finalmente, em depressão profunda. E diria que a psique, a totalidade da nossa mente, procura sempre o equilíbrio, a integração. Quando um trauma tão fundamental não é conscientemente processado e curado, ele pode manifestar-se de formas destrutivas. A depressão de Clara não era apenas tristeza, era o colapso da sua vontade de viver. O reconhecimento inconsciente de que o padrão trágico a tinha vencido. Ela sentia que o seu próprio coração estava partido, não de forma física, mas de uma maneira muito mais profunda e definitiva. A história de Clara termina com a sua própria morte, vencida pela depressão. O seu coração físico estava bem, mas a sua alma, o seu coração psíquico, tinha parado de bater muito antes, no momento em que a última esperança se desfez. É uma história extremamente triste, mas que nos oferece uma lição poderosa. Ela mostra-nos que as nossas primeiras experiências, especialmente as traumáticas, podem criar roteiros inconscientes que seguimos sem perceber. Não se trata de culpar a vítima, de forma alguma. Trata-se de reconhecer o poder do nosso mundo interior. Curar não é esquecer. Curar é trazer à luz da consciência aquilo que nos magoa na escuridão. É compreender os padrões para que possamos escolher um caminho diferente. Se você se identifica com sentimentos de perda profunda ou padrões que se repetem na sua vida, saiba que não está sozinho e que a ajuda profissional pode iluminar esses caminhos. A terapia pode ser a ferramenta que nos permite reescrever o nosso próprio roteiro, transformando as feridas em fontes de força e sabedoria. A história de Clara é um lembrete de que devemos cuidar não apenas do nosso coração físico, mas também do nosso coração emocional e espiritual. É um convite à autoanálise e à cura. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. Se este conteúdo ressoou consigo, deixe o seu like, partilhe as suas ideias nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos fazem pensar. Cuidem-se bem e até a próxima! Continue conosco, mais um exemplo para você entender como funciona o nosso inconsciente. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal e compartilhe esse ensinamento. Sabe aquela famosa frase de Carl Jung? Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chomolou de destino. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente não resolve dentro da gente, uma hora volta como um padrão que se repete. Deixa eu te contar uma história para ilustrar. Imagina uma menina, vamos chamá-la de Eloá. Quando ela era bem pequena, viveu a dor imensa de perder o pai. Foi um trauma, um vazio que ficou marcado lá no fundo da sua alma, no seu inconsciente.
O tempo passou, Eloá cresceu, mas aquela ferida continuou aberta, mesmo que ela não pensasse nisso todos os dias. Quando chegou na vida adulta, algo estranho começou a acontecer. Todos os seus relacionamentos amorosos terminavam de forma abrupta. Parecia que quando ela mais se apegava, mais se entregava, a pessoa simplesmente ia embora. Desaparecia da sua vida. Era como se a história se repetisse. Um ciclo de perdas que ela não conseguia explicar. Para ela, era apenas azar. Um destino cruel de sempre ser abandonada por quem amava. Ela sofreu muito com isso. Cada término reabria a ferida da infância, a dor da perda do pai, mesmo que ela não fizesse essa ligação de forma consciente. Era o inconsciente dela no comando, recriando o cenário da sua dor original, tentando, de uma forma distorcida, resolver aquele trauma antigo. Ela estava presa num padrão, revivendo a mesma dor sem entender o porquê, cansada de tanto sofrimento e sentindo que havia algo de errado que ia além do azar. Eloá decidiu procurar ajuda, fazer terapia. Foi um passo corajoso. Nas sessões, mergulhando nas suas memórias e sentimentos, ela finalmente começou a entender. A terapeuta a ajudou a conectar os pontos. O medo do abandono, a dor da perda do pai na infância e o padrão de relacionamentos que terminavam. Ela percebeu que ela mesma talvez estivesse escolhendo parceiros indisponíveis ou até sabotando as relações, com medo de sofrer a perda novamente. Ao trazer essa dor do inconsciente para a consciência, ao olhar para ela, acolher e ressignificar, Eloá começou a quebrar o ciclo. Ela não apagou a dor da perda do pai, mas aprendeu a lidar com ela de uma forma saudável. Ela entendeu que não estava destinada a ser abandonada. Ao se curar por dentro, ela finalmente se libertou para construir relações mais maduras e seguras. A história da Eloá nos mostra o poder de olharmos para dentro. Aquilo que chamamos de destino, muitas vezes, é só uma dor antiga pedindo para ser curada. Gostou dessa reflexão? Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem possa se beneficiar. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e transformador que toca o coração de muitos de nós. Como quebrar o ciclo de abandono, guiados pela sabedoria de Carl Jung. Se você já sentiu um vazio, um medo constante de ser deixado para trás, ou se percebe repetindo padrões de relacionamento que sempre terminam em dor, este vídeo é para você. Fique comigo, pois vamos descobrir juntos um caminho de cura e autoconhecimento. Você já se perguntou por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Ou por que, mesmo quando tudo parece bem, uma parte de você espera que o outro vá embora a qualquer momento? Esse sentimento, conhecido como ferida de abandono, é uma experiência humana, quase universal, mas que pode se tornar um ciclo vicioso e doloroso. Segundo Carl Jung, um dos pioneiros da psicologia profunda, essas feridas não surgem do nada. Elas nascem em nossas primeiras experiências, muitas vezes na infância. Pense nisso. Uma criança depende totalmente de seus cuidadores para sobreviver, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Quando essa necessidade de amor, segurança e validação não é atendida de forma consistente, seja por ausência física, negligência emocional ou até mesmo pela percepção da criança de que não é amada,
menos uma ferida se abre. Essa ferida cria o que Jung chamaria de complexo. Um complexo é um conjunto de memórias, emoções e pensamentos carregados de energia que ficam armazenados no nosso inconsciente. O complexo de abandono funciona como um imã invisível. Ele nos leva a repetir inconscientemente a dinâmica original que causou a dor. Por quê? Jung diria que a nossa psique busca a totalidade, a cura. Ao repetir o cenário, ela nos dá a chance de, desta vez, resolver o conflito. O problema é que, sem consciência, acabamos apenas reforçando a ferida. Procuramos parceiros que confirmem nossa crença de que seremos abandonados, ou então nós mesmos abandonamos os outros primeiro. Para evitar a dor de sermos deixados, é um ciclo de autossabotagem. Então, como quebramos esse padrão? A resposta de Jung é clara. Através da individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, integrando as partes conscientes e inconscientes da sua psique. O primeiro passo é o mais corajoso: olhar para dentro. É preciso trazer à luz o que está na sombra. A sombra, para Jung, não é necessariamente algo mau, mas sim tudo aquilo que reprimimos ou desconhecemos sobre nós mesmos. Isso inclui a dor, o medo e a raiva ligados ao abandono. Em vez de fugir desses sentimentos, precisamos nos sentar com eles. Pergunte a si mesmo: quando me senti abandonado pela primeira vez? Que emoções isso me causou? Que crenças sobre mim mesmo eu formei a partir daí? Eu não sou bom o suficiente, as pessoas sempre vão embora, não sou digno de amor. Reconhecer essas crenças é fundamental. Elas são a voz do complexo, não a sua verdade. O próximo passo, segundo a psicologia junguiana, é o diálogo com o seu inconsciente. Isso pode ser feito através da análise dos sonhos, da escrita de um diário, da arte, da meditação. Seus sonhos são mensagens diretas da sua psique. Anote-os. Tente entender os símbolos. O que aquela figura que te abandona no sonho realmente representa? Muitas vezes representa uma parte de você mesmo que você abandonou. É aqui que entra o conceito de anima e animas, os arquétipos do feminino interior no homem e do masculino interior na mulher. Muitas vezes projetamos essas figuras internas em nossos parceiros. Esperamos que eles preencham o nosso vazio, que nos deem o amor e a segurança que não recebemos na infância. Mas essa é uma tarefa impossível para qualquer outra pessoa. A verdadeira cura acontece quando retiramos essa projeção e começamos a desenvolver essas qualidades dentro de nós mesmos. Isso significa aprender a se nutrir, a se validar, a ser seu próprio porto seguro. Significa desenvolver a sua mãe interior e o seu pai interior. É um processo de se tornar autossuficiente emocionalmente. Quando você se preenche com seu próprio amor e aceitação, o medo desesperado do abandono começa a diminuir. Você para de procurar alguém para te completar, porque você já se sente inteiro. Este trabalho de integração não é fácil. Exige coragem para enfrentar dores antigas e paciência para cultivar um novo relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes, a ajuda de um terapeuta, especialmente um com abordagem junguiana,
pode ser um guia valioso nesse caminho. Ele pode te ajudar a navegar pelo seu inconsciente e a entender os seus padrões. Ao integrar a sua sombra e desenvolver seu mundo interior, você não apenas quebra o ciclo de abandono, mas também se abre para relacionamentos muito mais saudáveis e autênticos. Você passa a escolher parceiros não por necessidade ou medo, mas por ressonância e alegria genuína. Você aprende que a pessoa mais importante que nunca vai te abandonar é você mesmo. Lembre-se das palavras de Jung. Aquilo a que você resiste persiste. Enquanto você resistir à sua dor, ela continuará controlando a sua vida. Abrace-a, entenda menos e integre-a. Esse é o caminho para a liberdade e para se tornar o indivíduo completo e resiliente que você nasceu para ser. A jornada é profunda, mas a recompensa é a sua própria alma. Espero que esta reflexão tenha iluminado um pouco o seu caminho. A psicologia de Jung nos oferece ferramentas incríveis para a autocura e o crescimento. Não se trata de culpar o passado, mas de entendê-lo para construir um futuro mais consciente e feliz. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like, compartilhe com quem possa precisar e não se esqueça de se inscrever no canal para mais jornadas de autoconhecimento. Deixe nos comentários suas experiências ou perguntas sobre o tema. Adoraria ler e continuar essa conversa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.